Retornando com essa entrevista de hoje com o jornalista Márcio Antunes. Ô Márcio, então você acha que não é possível reviver o Jornal de Montes Claros? Até porque eu acho que Montes Claros está precisando de um jornal bem independente, né? Porque os que tem aí hoje, infelizmente, não sei se a imprensa de hoje teria que ser assim mesmo, a gente acostumou com aquela imprensa de antes, mas eu acho que um jornal tipo o Jornal de Montes Claros, o Diário de Montes Claros, faria muito bem para a cidade, para a comunidade. Eu concordo com você, Jorge. A cidade ela ressente de uma fiscalização que não seja uma fiscalização política, que não seja uma fiscalização que venha do poder burocrático do Estado. E a imprensa ela não tem vínculo com o Estado. Na época do Jornal de Montes Claros, na época do Diário, as pessoas elas eram orientadas, elas eram esclarecidas, elas eram informadas através da ótica de o que é errado tem que ser revelado, o que é certo é obrigação. Hoje o que é errado fica escondido e o que é obrigação é elogiado. Então houve uma inversão de valores. Se pararmos para analisar, por exemplo, a título de exemplo, a Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, são raros, ou talvez nenhum órgão de imprensa hoje participa das reuniões da associação. Estou citando como exemplo. Na nossa época era obrigação, em todas as reuniões da Câmara Municipal tinha que ter um jornalista, em todas as reuniões da CDL ou da CI tinha que ter um jornalista. Então nós sabíamos o que acontecia nos bastidores, porque a gente assistia a discussão dos diretores. Hoje o que acontece? Os jornais recebem releases. E o mais grave, a maioria dos jornais só publica os releases quando recebem contrapartida financeira. Então, hoje, Montes Claros, eu afirmo assim, sem medo de errar, que é uma cidade desinformada, é uma cidade onde os cidadãos se posicionam baseado em fantasias, em fatos irreais, em verdades, né, que não são verdadeiras. É esquisito falar isso, mas é um fato. Eu acho que a falta de um jornal como o Jornal Montes Claros, como o Diário faz a Montes Claros, tornou Montes Claros o que é hoje. Uma cidade completamente abandonada pelo poder público. Porque você acha que no tempo do Jornal de Montes Claros, no tempo do Diário de Montes Claros, o prefeito deixava Montes Claros do jeito que está? Não, de forma alguma. Inclusive, nós que temos a memória dos fatos que aconteceram nos últimos 30, 40 anos, nós sabemos que tem muito político hoje que se apresenta como novo ou como correto, e que se nós formos buscar os registros nos jornais daquela época, desde aquela época eles eram viciados, eles tinham dificuldades, eles tinham defeitos, eles tinham deficiências. E essa questão toda foi esquecida. Então a imprensa hoje não cobra, a imprensa hoje não questiona, ela se limita ou a atacar por atacar, e esse ataque a gente teria que analisar se existe o interesse de um outro grupo político ou de algum grupo econômico, por que esse prefeito está sendo atacado. Ou então de elogiar por elogiar. E aí tem que se questionar se esse elogio não acontece às custas de algum incentivo financeiro, né, de alguma ajuda de custo, um estímulo, vamos dizer. É uma assim. situação complicada, né? Se ataca, você não sabe por que ataca. Se defende, você não sabe por que defende. Né? É uma questão que mostra claramente que a população de Montes Claros hoje ela é desinformada. Eu digo desinformada no sentido da notícia de fato. Né? Existe uma manipulação. O que acontece, que é divulgado, é o que interessa para alguns grupos políticos, alguns grupos empresariais. Então, resumindo, existe sim um espaço para um jornal independente. A questão é como que esse jornal iria surgir ou ressurgir, né? Quem seria essa equipe, como que ela se comportaria, como que ela seria mantida. Né? O problema que eu acho maior, Márcio, é que a imprensa de hoje, Montes Claros, perdeu o espírito de crítica. Eu acho que o jornalista, o bom jornalista, tem que ser crítico. Porque elogiar, bajular, isso aí qualquer um faz. E a crítica é que constrói. Sem a crítica, você não... Por exemplo, eu sempre admirei o nosso companheiro Valdir Sena Batista. O Valdir foi sempre um crítico.
Ele nunca foi um bajulador. Ácido. Eu nunca vi nenhuma coluna de Valdir, nesses 50 anos que eu leio Valdir, bajulando alguém, adulando alguém. É sempre criticando alguma coisa, porque é a crítica que conduz, não, a correção. Eu, conversando com o Valdir recentemente, eu acho que sua coluna tem o mesmo perfil da coluna de Valdir, uma coluna independente, em que se fala a verdade. Eu comentava com ele que eu li num blog de um jornalista aqui de Montes Claros, em que esse jornalista, ele dizia que tinha feito a opção para fazer jornalismo sem gerar polêmica. Aí o Valdir deu uma gargalhada e falou assim, mas o bom no jornalismo é a polêmica. Como que você faz um jornalismo sem gerar polêmica? É fazendo um jornalismo subserviente. Porque quando você não aceita a tutela de um prefeito, de uma autoridade ou de quem quer que seja, você vai gerar polêmica. Lógico. Porque você vai pôr o dedo na ferida de alguém. Óbvio. Eu estava um dia pensando, eu li uma notícia ontem lá no Globo, um negócio do aumento de vereadores, né? Aqui em Montes Claros eles aumentaram de 15, que já não fazem nada, para 23. Nessa próxima eleição agora eles vão eleger 23 vereadores. E eu estava pensando, isto há 20 anos atrás, quando existia o Jornal de Montes Claros e o Diário, não seria possível. Não. Hoje nós estamos, sem sombra de dúvida, assistindo um espetáculo grotesco proporcionado, na minha opinião, pela pior Câmara da história da cidade. E eu não vivi nessa época, mas tem informações da época, do momento em que quem fazia parte do Legislativo, eles não tinham vencimento. Era o munus público, né? Eu me aposentava como empresário, como um homem público, e para servir a minha cidade eu me dispunha a fazer parte do Legislativo. É uma honra. Uma honra. Hoje o Legislativo virou uma loteria. Você tem todo tipo de pessoas, pessoas corretas e golpistas, né? Pessoas de bom caráter e malandros, e se lançam a campanhas políticas tentando acertar na Mega Sena. Na verdade, o cargo de vereador hoje deve ser o melhor emprego de Montes Claros. Com certeza. Porque vai ganhar agora no próximo legislatura R$15 mil por mês. Para não fazer nada. Para uma reunião por semana. Para não fazer nada e fora os benefícios. Não, para não fazer nada não, para fazer muito mal a cidade. Exatamente. Porque essa Câmara atual, do jeito que ela tem se portado, ela tem feito muito mal a cidade. Exato. É nada que eu digo em termos produtivos. E não é só o salário, tem o ganho indireto, que não deixa de ser uma forma de corrupção. Se eu sou um vereador e para ficar em paz com o prefeito, me aliar a esse prefeito, eu exijo que abra espaço para contratação de pessoas da minha família, ou cabos eleitorais, ou conhecidos, seja lá quem for, isso é uma forma de corrupção, é uma negociata. E é o que se assiste hoje em Montes Claros. E o mais vergonhoso é que não existe mais postura, não existe caráter, não existe ideologia. As pessoas são extremamente venais. E elas assumem isso descaradamente. Eu te dou um exemplo em relação a esse episódio aí do esforço que o prefeito está fazendo para vender a praça de esportes. Está marcado nova licitação agora para o dia 14 de junho. Exatamente. E ele não conseguiria fazer isso sem o respaldo da Câmara. Lógico. E de 15 vereadores, apenas 2 votaram contra. Votaram contra. Então, nesses 13 que estão do lado do prefeito, estiveram o tempo inteiro do lado do prefeito, tem pessoas, teoricamente, de várias ideologias, de vários interesses políticos que seriam conflitantes, mas estão aliados ao prefeito. Aí vem a pergunta, por quê? Eu tenho um exemplo interessante. Eu estive conversando isso essa semana com um amigo nosso, vou citar o nome aqui, mas que foi vereador há uns tempos atrás. E nós estávamos lembrando, quando de se aprovar a taxa de iluminação, foi uma discussão tremenda na Câmara, entendeu? Discutiu-se com a sociedade. E mesmo assim, o prefeito, na época era o prefeito Moacir Lopes, ele conseguiu aprovar, mas, se não me engano, com 2 votos de diferença. Quer dizer, e era uma coisa que beneficiava a cidade. Uhum. Mas tinha vereador contra, porque parte da população era contra. Então, se o vereador representa a população, é natural que tivesse uma parte contra. Uhum. Quando se entregou o sistema de água e esgoto de Montes Claros para a Copasa, teve gente contra, vereador contra.
Agora, hoje se aprova a venda da praça de esporte praticamente por unanimidade. É uma vergonha, coisa dessa, né? Eu fiz uma avaliação, Jorge, se somar todos os votos dos vereadores eleitos, não se chega a 10% do eleitorado de Montes Claros. É uma parcela mínima. Nós temos 260 mil eleitores, você não chega a 13 mil eleitores. É uma quantidade, 13 mil votos. É uma quantidade de votos pequena. Eu acho que a partir do momento em que a pessoa é eleita vereadora, ela tem que se transcender os seus interesses pessoais, interesses de grupo, interesses políticos, para servir a cidade. E isso a gente não assiste hoje. Assistia na nossa época. Eu não gosto até de ficar falando nossa época e nós ficamos saudosistas, né? Não, mas nós vamos continuar falando, mas no próximo bloco, porque o comercial está chamando. Espera um instantinho.